Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão aqui para o Enem 2021 pela Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e hoje a gente vai resolver aqui com vocês duas questões das 4 questões que nós colocamos no nosso aulão que foi lá no Shopping Garden, né? Fizemos um aulão da Central do Enem e esse aulão foi muito bacana, mais de 3.500 alunos lá reunidos, assistindo às aulas de matemática comigo, professor Brasil, professor Alexandre. Beleza? O nosso tema lá desse aulão foi o tema de Star Wars. Então vocês vão observar que esses slides de questões aqui que eu preparei, eles estão dentro desse tema. E das 4 questões que eu resolvi lá, eu vou resolver 2 hoje aqui com vocês. Vou deixar mais 2 para a próxima aula. E quando for na semana que vem, a gente vai fazer a correção das 2 últimas, beleza? Então vamos ver aqui as 2 primeiras questões. Beleza. Olha a nossa primeira questão aqui, que eu retirei, na verdade, do banco de dados do INEP. Então, acompanhe o enunciado dessa questão para a gente entender aqui o que nós temos. É a nossa primeira questão aqui, ó, que inclusive nós resolvemos ela lá no aulão do Garden, né? Diz o seguinte: as bagagens de mão levadas a bordo do avião pelos passageiros têm limites padronizados para altura, largura e profundidade. Para verificar se as dimensões da bagagem de mão estão dentro dos padrões máximos recomendados, criou-se um gabarito, né? Gabarito nada mais é do que, nesse caso aqui, um modelo, né? Caso a bagagem de mão caiba dentro desse gabarito, é considerada dentro dos padrões. A figura ilustra o uso desse tipo de gabarito. Aí ele vem para a pergunta: o sólido geométrico cujo formato se assemelha ao do gabarito é chamado de... Aí ele coloca aqui, né, as alternativas: cilindro, cone, pirâmide, prisma, esfera. E aqui ao lado você tem as imagens que ele fornece. Aqui é a imagem da bagagem de mão, aqui é o gabarito, e você já deve ter percebido, né, que ao fazer uma viagem de avião, o camarada, um funcionário lá da empresa aérea, utiliza esse gabarito, colocando ele sobre a mala, né, sobre a bagagem de mão. Se o gabarito aqui, ou se a mala couber no gabarito, ela é considerada bagagem de mão e o passageiro está liberado para embarcar, né? Então, olhando para esse formato aqui, a gente, obviamente, já pode perceber que não é uma esfera, não é uma pirâmide, não é um cone e também não é um cilindro. Então, olhando com calma para esse gabarito, ele nada mais é do que um paralelepípedo. E todo paralelepípedo, ele é o quê? Ele é um prisma, certo? Olha a questãozinha fácil aí. Ele é um prisma, né? Portanto, a resposta correta aqui, ó, é a letra D de dado. Beleza? Então, ele é esse gabarito aqui, ó, ele é um paralelepípedo e todo paralelepípedo é, na verdade, um prisma. Beleza? Então, questão aqui, ó, o item, né, que representa a resposta correta é a letra D. Beleza? Vamos ver a próxima questão, turma. Acompanhe o enunciado dessa segunda questão. Olha o que diz o enunciado. Uma gangorra deve ser construída apoiando-a pelo ponto médio num suporte central de meio metro de altura. Seus assentos, situados em suas extremidades, devem atingir no máximo 1 metro de altura e, ao tocar o solo, formar com este um ângulo de 30 graus, qualquer que seja o lado da gangorra a tocar o solo. Aí vem a pergunta: para que os assentos não ultrapassem a altura máxima estabelecida, o comprimento da gangorra em metro deve ser de quanto? Então, olha só, pessoal, vamos pensar na solução dessa questão aqui, né? Observa que isso aqui nada mais é do que um triângulo retângulo, certo? Aqui é o ângulo de 30 graus. Esse apoio aqui da gangorra não vai me interessar por enquanto, né? Não vai ser utilizado na solução.
O ângulo de 30 me interessa, o cateto oposto a esse ângulo de 30 aqui no triângulo maior, aqui, ó, triângulo retângulo maior, 1 metro, vou precisar desse cara. E a pergunta da questão é essa aqui, ó, qual o comprimento da gangorra? Eu vou chamar esse comprimento da gangorra aqui de comprimento X, pronto. Então, observe o que aconteceu. Eu tenho o ângulo de 30 graus, o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus e a hipotenusa do triângulo retângulo formado aqui. Beleza? Então, olha só o que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer o seguinte, eu posso aplicar aqui, olha, o seno do ângulo de 30 graus. Qual é a definição de seno? Lá da trigonometria no triângulo retângulo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bacana? Ó, seno de 30 é fácil. Seno de 30 é meio. Né? 1 sobre 2. Igual. Quem é o cateto oposto ao ângulo? Né? O lado oposto ao ângulo aqui, ó, é esse camarada aqui. 1 metro. Né? 1 metro. E quem é a hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui, ó? A hipotenusa nesse triângulo retângulo é esse cara aqui, ó, o x, né? Então, hipotenusa x. Agora eu posso multiplicar cruzado aqui, ó, 2 vezes 1, 1 vezes x. Eu teria, então, a seguinte situação aqui, ó. Eu teria 1 vezes x igual a 2 vezes 1. Beleza? Aí ficou fácil, porque 1 vezes x é x mesmo, e 2 vezes 1 é 2. Então, isso aqui é a minha resposta, né? 2 metros. Então, olha só, questão simples, questão fácil, produz como resposta correta a letra D. Bacana? Então, observa, turma, que é uma questão simples, né? Você vai lendo o enunciado, olha para a figura, aplica aqui o seno de 30 graus nesse triângulo do tipo retângulo, cateto oposto pela hipotenusa, aí substitui os valores aqui, né? E aí já sai para a resposta. Bacana? Essas duas primeiras questões, apesar de serem questões bem simples e fáceis, mas são questões que podem aparecer na tua prova, né? São conceitos aí, definições que você pode precisar lembrar para a sua prova. Então, primeira e segunda questão, lembrando que essas duas questões eu resolvi com os alunos lá no nosso aulão de revisão, lá no Shopping Garden, né? Todo mundo que estava lá assistiu a solução dessas questões, um pouquinho diferente, que eu não usei a canetinha aqui, né? E agora, a terceira e a quarta questão, eu vou deixar para vocês resolverem em casa, e quando for na semana que vem, eu entro resolvendo também essas duas questões e tirando dúvidas. Acompanhe o enunciado da terceira questão. Olha só essa terceira questão aí. Observe que, né, esse texto é um texto mais trabalhado, ele envolve aí a ideia de construção de uma expressão algébrica. Você lê com calma, dá um pause aí no vídeo e tenta resolver, ok? Vamos ver a quarta questão. Olha essa quarta questão aí. Quarta questão, pessoal, também você vai precisar ler com um pouco de calma, aí um enunciado um pouquinho maior, mas é uma questão de regra de trecho composta. Você monta aí a regrinha, né, para poder dar solução para a questão e vai dar uma pausa aí no vídeo e tentar resolver. Na semana que vem eu entro trazendo a correção dessa questão, explicando detalhadamente também para vocês. Agora, pessoal, chega aqui numa parte que eu considero importante, que não é só você saber a matéria, mas também você saber como resolver a prova. Eu peguei aqui uma informação do banco de dados do INEP para você entender uma situação aqui bem interessante. Observa que eu tenho dois candidatos aqui, tá? Isso aqui foi tirado do banco de dados lá do INEP e a situação é a seguinte. Dois candidatos, a Amanda e o Pedro. Observe que esses dois candidatos eles acertaram o mesmo número de questões. Entretanto, a nota do Pedro foi 310 e a nota da Amanda 480. Ora, o que explica dois alunos ou dois candidatos diferentes acertarem o mesmo número de questões e tirarem notas aqui, olha, como você pode ver, tão diferentes? O detalhe é o seguinte, observem que os acertos da Amanda, eles são acertos mais consistentes. Observem que essa régua aqui é uma régua que
traz o grau de dificuldade das questões. Olha, desse meio para baixo você tem as questões mais fáceis, do meio aqui para cima as questões mais difíceis. Observem que os acertos da Amanda eles foram mais coerentes, né? Ela acertou mais questões fáceis e questões de nível intermediário e errou as questões difíceis. Já o Pedro não. O Pedro ele acertou, olha, ele acertou uma questãozinha fácil aqui, uma outra intermediária e acertou aqui 3 questões difíceis. Raciocina junto comigo. Como é que um aluno que acerta aqui várias questões difíceis erra as questões fáceis? O que aconteceu aí? Né? Pensa junto comigo. Muito provavelmente o Pedro ele chutou essas questões difíceis aqui e acertou no chute. E as questões que realmente ele deveria acertar, que são as questões fáceis, ele errou. Então, o sistema de correção da prova do Enem, ele está entendendo que as respostas aqui que o Pedro marcou na prova não tem uma coerência. E por isso mesmo, a fórmula lá que atribui a nota dele, que é a chamada fórmula do TRI, é a teoria de resposta ao item, ela acaba atribuindo uma pontuação dele menor do que a pontuação da Amanda. Porque a Amanda ela foi mais coerente nos seus acertos. Veja que ela acertou as questões fáceis, né, algumas questões aqui intermediárias. Aqui um nível desse acerto foi um pouquinho maior, mas ela errou as difíceis. Quer dizer, o nível de acerto dela, da Amanda, foi muito mais coerente do que a do Pedro. Então, observem que eles tiveram o mesmo número de acertos, ok? Porém, notas diferentes. Isso é uma dica importante para quando você estiver fazendo a sua prova, você procurar, dentro lá das 45 questões de matemática da prova do Enem, as questões fáceis. Aquelas questões que você bota o olho e já tem certeza que você conhece o caminho de solução. Né? Você não vai ficar se preocupando com as questões difíceis, né? Vai ficar amarrado lá nas questões difíceis, perdendo tempo. Beleza? Então, essa é uma informação importante para você entender como é que a sua prova é corrigida e como é que a sua nota é construída. Então, procure resolver primeiramente as questões fáceis, depois aquelas questões que você considera de nível mais intermediário e aquelas difíceis você deixa para o final, caso tenha tempo. Como eu falei para vocês, esses slides, essas questões que eu coloquei aqui para vocês, foi daquela nossa aula de revisão, do aulão de revisão, tá bom? E nesse aulão de revisão a gente terminou, né, desse jeito aí. Torcendo que a força esteja com você, né, e pedindo a todos que continuem seus estudos, beleza? Até a próxima, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal!